Então, qual a estrutura de custo fixo, qual a margem de contribuição, qual o ponto de equilíbrio, enfim, conhecer os números da empresa, pois tem casos que o financeiro fica simplesmente num controle e a tendência até é de que as empresas, principalmente as pequenas e médias, relaxem um pouquinho nesse sentido, em períodos de abundância, vamos dizer assim, né? Que está faturando, está entrando dinheiro em caixa e daqui a pouco não mereça tanta atenção, tá? Mas nem por isso teria que ser assim, né? Todo momento a gente tem que conhecer os números do negócio, através de um controle financeiro. Devido à questão de instabilidade e imprevisibilidade, tá? O que a gente recomenda nesse momento é analisar de forma racional os números da empresa. Tá? Então, o que isso quer dizer? Deixar de lado essa parte de sentimental, emocional, né? Olha, eu sempre paguei minhas contas em dia, sempre paguei meus fornecedores, sempre paguei meus tributos, sempre fiquei em dia com a minha empresa. Eu acho que isso não cabe nesse momento e a análise tem que ser muito racional no sentido de sobrevivência. Tá? Ou seja, a gente tem que pensar em manter a operação da empresa. Então, nós temos que, enfim, nos manter da forma que podemos, né? E isso, o que vai ocorrer é que muitas empresas vão reduzir a sua estrutura de fabril, estrutura até administrativa, mas é importante que nesse momento ela continue as atividades. Então, ela continue para que lá na frente ela retome. Tá? Então, aqui eu coloco esse ponto de forma a realmente olhar friamente os números, né? E isso implica, em muitos casos, em decisões muito difíceis, né? Principalmente, por exemplo, a questão de desligamento de pessoas, né? A questão de corte de custos, mas a gente tem que pensar na sobrevivência do negócio. Tá? Devido a essa questão de imprevisibilidade, através desse controle financeiro, conhecimento dos números, essa análise racional, eu já deixaria até como uma sugestão, uma recomendação, que toda empresa conseguisse olhar no mínimo 3 meses na frente o seu caixa. Tá? Então, nós estamos em maio, então a empresa teria que ter maio, junho e julho planejado, projetado. Tá? E pode ser que até que daqui a pouco eu seja até otimista em 3 meses, né? Porque a gente também não sabe até quando vai isso, mas no mínimo 3 meses na frente, as empresas têm que saber, têm que listar suas contas a pagar, suas contas a receber, ver o que tem de pedidos em carteira e projetar isso. Até pode ser planejado também diferentes cenários, né? Um cenário mais realista, um mais pessimista, se a coisa vier a piorar mais do que já está, tá? O que a gente nota também é que em abril muitas empresas ainda tinham carteira de pedidos, né? Então ainda, enfim, produziram o que tinha em carteira e agora a partir de maio que está começando, enfim, a sentirem esses cancelamentos de pedidos, suspensão, enfim, prorrogação, tá? Então, acredito que a partir de maio aí muitos vão sentir mais dificuldades financeiras, porque abril ainda tinha alguma coisa em carteira. Tá? Bom, diante de um fluxo de caixa projetado, e aqui esses lembretes também vão para empresas que têm um colchão, vamos dizer assim, né, uma reserva de caixa. Elas vão sentir menos, elas estão até certo ponto um pouco mais tranquilas nesse momento. Mas é importante adotar alguns procedimentos, enfim, estabelecer as prioridades de pagamento, pensar lá na frente, né? Então, como eu falei antes, a gente não sabe até quando vai, e aí cada um de vocês, cada empresa vai ter que se situar no negócio aí que atua, na cadeia de fornecimento, e ver, enfim, qual o segmento que atende, porque tem uns que vão demorar mais, outros vão demorar menos, mas é muito imprevisível isso. Tá? Depois eu vou entrar um pouquinho em detalhes de cada um. Tá? Renegociações eu vou falar um pouco, né? Então, algumas práticas de renegociação com fornecedores, a questão bancária, investimentos. Então, isso também faz parte do dever de casa das empresas. E volto a dizer, né? Mesmo empresas que tenham um bom colchão financeiro, uma boa reserva de caixa, também é importante pensar nessa questão. Tá? Bom,
Também é o momento da empresa revisar sua estrutura de gastos, estrutura de custos fixos, né? Então, é natural que os empresários, os gestores financeiros pensem em redução e realmente é correto, tá? Porque sempre fica aquela análise percentual do quanto que representa o fixo sobre o faturamento. Obviamente, quando o faturamento cai, o fixo também tem que ser reduzido, tá? Eu também vou comentar mais à frente a questão de medidas alternativas antes de pensar em cortes, né? Por exemplo, de folha de pagamento, de pessoal, as medidas que o governo tem aí de questão de suspensão, redução. Eu sei que, acredito que a semana passada, aí vocês falaram da parte trabalhista, já deve ter comentado alguma coisa, mas eu vou também fazer uma pequena pincelada, mas o foco mais aqui vai ser o dever de casa, tá? Então, reestruturar a empresa, o seu setor financeiro. Utilização de medidas do governo, então, é o que eu vou comentar depois. Então, depois de fazer o dever de casa, podemos utilizar as medidas do governo e acesso a linhas de crédito, né? Então, também vamos ver aí o que temos, o que o governo, os bancos disponibilizam. Obviamente que aqui eu vou comentar em linhas gerais as principais ações, né, dos bancos públicos. Eu não saberia informar aqui a particularidade de cada instituição. Eu sei que cada banco aí tem a sua, enfim, o seu produto, né, e vocês como clientes deles e que têm um relacionamento, isso é interessante para poder buscar, enfim, uma negociação de taxa de juros, tá? Enfim, desse slide o que eu quero deixar para vocês é que tem todo esse fluxograma, enfim, esse caminho, que a gente começa do mais básico, né, de ter um controle, um fluxo de caixa, até a questão de pensar em estabelecer as prioridades e renegociações. A prioridade é manter a empresa, tá? Então, por onde começamos, né? Finanças em tempos de crise, tá? O controle financeiro que eu já comentei, fluxo de caixa futuro, então todos têm que ter uma projeção no mínimo de 3 meses na frente e ir acompanhando, né, essa questão. Comitê de crise, isso eu trago, é uma ação muito interessante, principalmente das grandes empresas, das grandes estruturas, médias também, que é a formação do comitê de crise, né? E claro que aqui no grupo também tem pequenos, e os pequenos é um pouco mais difícil de ocorrer isso. Mas eu trago essa questão do comitê no sentido de compartilhar as ideias, compartilhar as informações. Então, se daqui a pouco tem 2, 3, 4 sócios da empresa, então ver as decisões em conjunto. Se tem gerências auxiliares, gerência comercial, tem gerente financeiro, tem gerente de produção, enfim, compartilhar essas decisões a serem tomadas, né? Pois quando a gente divide isso, tem mais cabeças pensantes, né? O risco de nós tomarmos uma decisão errada cai, né? Reduz. Então, isso, em média, em grande empresa, é bem tranquilo, porque são estruturas mais robustas. Em pequenas empresas, é um pouco mais limitado, mas que nem por isso deixe de compartilhar, né? E aqui, claro que eu não estou daqui a pouco dizendo, vamos abrir números para todo mundo. Não é isso, mas daqui a pouco pensar em decisões, pensar em conjunto, né? Inclusive, tem até o grupo aí, né, das indústrias, o CIMEX faz um trabalho aí, inclusive da pesquisa que a Daiane comentou. Eu sei que também tem grupos mais reduzidos, o Sebrae, então daqui a pouco também possa ser compartilhado ações que as empresas estão tomando para ver o que cada um está fazendo, tá? Daqui a pouco clientes em comum, fornecedores em comum, isso pode ser trocado alguma ideia também. É importante nesse momento olhar para o patrimônio da empresa, né? Então olhar o que vocês construíram até hoje, qual o patrimônio líquido do negócio, né? Quanto que tem de bens e direitos, quanto que a empresa tem no carteira de contas a receber, quanto que ela tem a pagar, qual o saldo que ficaria se a empresa fosse encerrar hoje, né? E obviamente que eu não estou aqui falando para encerrar as atividades, mas é uma forma de reflexão, de consciência para você saber o que temos, o que a empresa construiu até hoje, né? E isso pensando num caso mais extremo lá na frente, daqui a pouco até fazer algum planejamento de se desfazer de algum imobilizado, algum equipamento, enfim, ou seja, reduzir a estrutura. Também é importante olhar para o patrimônio pessoal dos sócios, né, de forma a ver também o que se tem,
principalmente empresas que vão tomar daqui a pouco linhas de crédito que envolve garantia real, o que tem a oferecer de garantia, tá? Então, como eu falei, talvez vocês estejam pensando, mas daqui a pouco é uma situação muito extrema, né? Mas eu prefiro comentar situações extremas do que, vamos dizer assim, confortáveis, tá? Tomara que nós não tenhamos empresas nesse ponto de pensar em vender o que tem, tá? Prioridades para manter a operação. Então, acho que gestão de caixa em tempos de crise está muito conectado com essa questão aqui. O que é prioritário para vocês manterem a operação? Tá? Ou seja, quem que eu devo pagar num caixa limitado? Quem que eu tenho que cumprir o compromisso mesmo? E aqui não estou comentando daqui a pouco dar o calote, não é isso, né? Eu estou comentando a questão de quem sai na frente na questão de ter prioridade de pagamento. Obviamente que são os colaboradores em primeiro momento, né? Até porque esses envolvem as famílias, envolve também o aspecto social. Então aqui também eu estou trazendo para uma situação mais extrema. Então imagine uma empresa que não tem caixa para pagar todas as contas, quem que eu vou pagar, né? Bom, a prioridade é colaborador, porque sem ele eu fico comprometido a minha operação, tá? No segundo momento é fornecedores de materiais, os insumos, a matéria-prima, enfim. A gente pensa que para uma operação continuar eu tenho que ter as pessoas e tenho que ter matéria-prima, tenho que ter material para poder manter isso. No terceiro estágio, poderia entrar os fornecedores de gastos estruturais, que aí vem aqueles fornecedores, geralmente de custos fixos, né? Então, aí tem a questão de aluguel, manutenção de máquinas, a questão daqui a pouco, outros materiais que não envolvam matéria-prima, serviços de terceiros no sentido administrativo, então, por exemplo, a parte de contabilidade, assessorias, informática, ou seja, são aqueles fornecedores que se eu não pagar ele, ou se eu renegociar com ele, eu não vou ter um impacto tão direto na minha produção, tá? Mas isso não quer dizer que eu não vou pagar, eu vou ter que pagar ele, mas ele entra numa lista de prioridades. Depois eu coloco instituições financeiras, que é a questão que quem já vinha com operações antes da crise, né? Então, quem já vinha aí com linhas de capital de giro, financiamento de maquinário, obviamente que isso tem que ser negociado com a instituição, mas eu não colocaria numa prioridade, né? E, mais uma vez, estou pensando numa extremidade negativa, ou seja, em vez de eu pagar a parcela do empréstimo e pagar meu fornecedor, eu vou pagar meu fornecedor de material, porque sem ele, se eu não pagar, eu vou receber material para continuar produzindo. Sabemos que também tem impactos, né? Não pagar instituições financeiras, a questão de restrição, e isso pode, enfim, desmembrar aí em algumas complicações futuras, tá? Mas a gente, num caixa limitado, tem que haver as escolhas. E os bancos, eles estão cedendo na questão das renegociações, uns mais, outros menos. Então, cada um vai ter que buscar aí e tentar fazer esse trabalho de prorrogação. Depois vou comentar um pouquinho sobre isso, né, o que está sendo feito, a questão das instituições financeiras. Tributos e encargos da empresa ficaria quase por último, tá? Então, realmente é quase uma das últimas prioridades que a gente pensaria hoje em pagar. E óbvio que aqui tem uma ressalva para quem trabalha com órgão público, quem precisa de certidão negativa, quem precisa estar regular, então tem que observar isso, né? Aqui eu estou tratando em linhas gerais. Se eu não pagar um tributo, eu continuo trabalhando. Se eu não pagar um fornecedor, um colaborador, eu posso comprometer minha operação, tá? E por último, entraria os investimentos. Então, empresas que já estavam efetuando investimentos, aplicando recursos, pagando consórcios, tem muita gente que faz capitalização, que mais? Tem casos até que eu vejo, pessoal, comprei um terreno, estou pagando parcelas. Isso é a última coisa que a gente pensaria em pagar nesse momento, né? Claro que cada um vai ter que ver aí a sua situação, mas em linhas gerais não entra aqui na questão de prioridade, tá? Bom, fui passando, depois, claro que a gente vai ter um momento aí de perguntas, tá?
Então, gestão de caixa. A gestão de caixa aqui eu vou dividir em 4 tópicos, porque quando a gente fala de gestão de caixa, a gente não pode pensar só na disponibilidade, né, do que tem lá no caixa hoje da empresa. Nós temos basicamente 4 componentes que envolvem a gestão do caixa, que é o contas a pagar, o contas a receber, os estoques e a carteira de pedidos. Então eu vou falar um pouquinho deles, e mesmo as empresas que têm uma reserva de caixa, que estão mais tranquilas, é interessante também pensar nessas sugestões, né, nessas boas práticas. Tá? Então, as empresas têm um contas a pagar, qual o comportamento, né, qual a recomendação a ser feita? Então, no primeiro momento, pode ser classificado esses fornecedores. Então, empresas que têm uma série de fornecedores de materiais podem classificar em grupos, por exemplo, A, B e C. Então, onde o grupo A, por exemplo, seria prioritário e grupo B e C teria uma prioridade menor. Quando a gente classifica em grupos, a gente consegue trabalhar melhor a questão de renegociação. E claro que esses do produto A, talvez eu não consiga, daqui a pouco eles exercem um poder de influência maior sobre a empresa, porque daqui a pouco são grandes fornecedores, né? Então, esses têm que ter um certo cuidado, tá? Acredito que todos, ou quase todos, estão cedendo, né? Porque é que nem aquela frase que está sendo muito dita hoje, né? Todos estamos no mesmo barco, nunca foi tão repetida. E todos estão tendo que ceder, uns mais, outros menos. Então, uma sugestão é classificar os fornecedores por ordem de importância, onde a partir dessa classificação vocês conseguem daqui a pouco visualizar uma negociação melhor. Tá? Antes de partir para a negociação, é importante fazer um planejamento, né? Então, como é que é feito esse planejamento, né? Isso vem lá do fluxo de caixa. Então, se vocês não sabem o que vai ocorrer daqui a um mês na empresa, no teu contas a pagar, no a receber, daqui a 2 meses, 3 meses, fica complicado a gente fazer uma preparação para a negociação. Essa preparação, esse planejamento, vocês teriam que estudar o que será feito, o que realmente vocês precisam de negociação, de prazo, e aí, com base nisso, vocês podem montar propostas e argumentos com os fornecedores. Tá? Isso é mais como uma forma prévia de preparação, né? Do que vocês saírem à louca, assim, mandando e-mail para todo mundo, ligando para todo mundo, ó, eu quero prorrogar todo mundo para 40 dias, para 50 dias, para 60. Não, vamos ver aqui o nosso fluxo, vamos ver o que a gente precisa, vamos pedir, vamos ver o que vem, porque vocês vão ter que estar preparados para contrapropostas, e aí isso ir afinando, ir ajustando. Tá? Negociação, a própria negociação buscando o acordo, né? Então, o acordo é o melhor que pode acontecer nesse momento, né? Então, evitem criar disputas, ameaças. Então, não é interessante nesse momento, tá? Então, tentem fazer um acordo aí com o fornecedor. Talvez vocês não consigam com êxito, com uma eficiência que vocês esperam, mas, como eu falei, acredito que todos estão mobilizados, sensibilizados, né, com esse momento. E o importante é ser também bem transparente nesse sentido, né? Então, ser bem transparente com ele. Olha, vou poder te pagar dessa forma aqui, né? Então, aí, acho que evitar burlar nesse momento, né? Questão de se aproveitar do momento. Também é interessante, nesse período, pesquisar o mercado, né? Então, fazendo o dever de casa, pesquisar o mercado, cotar com novos fornecedores, ver o que o pessoal está fazendo, fazer cotações, enfim, há um outro movimento, também pode haver um outro movimento de muitas empresas virem ofertar seus produtos na ânsia de vender, né? Na ânsia de gerar caixa, e daqui a pouco vocês conseguem aproveitar alguma oportunidade. Só tem que ter um cuidado, depois eu vou comentar em estoques, que também não adianta a gente imobilizar recurso em estoque. Tá? Também é o momento de avaliar quem é parceiro, então a criação de rede de parceiros, que tem alguns casos que o pessoal faz um contrato meio que informal de, vamos dizer assim, de fidelidade, né? Olha, tu quer ser meu parceiro, me ajuda aqui na negociação, estende meu prazo, me entrega material, que eu vou continuar comprando de ti, né, de você. Então, isso, em algumas
cadeias de suprimentos funcionam, outras nem tanto, né? Então, mais no final até vou comentar que a tendência de haver até uma valorização do local, do comprar do pequeno, do comprar da região, produto nacional, daqui a pouco pode esse ponto ser favorecido, a criação da rede de parceiros. Corte ou suspenda imediatamente todos os investimentos que envolvam desembolsos, né? Então, como eu falei antes, quem está pagando aí capitalização, consórcio, parcela de máquina, parcela de financiamento de máquina, por exemplo, equipamentos, tem que ter um cuidado, porque tem a questão de garantia, tem que ver o que o banco está oferecendo, mas nesse momento eu planejaria, né? Então, eu recomendo planejar uma suspensão no pagamento, porque, como eu falei antes, a prioridade é a operação. Só que isso não funciona de forma automática, a gente não tem que ficar, daqui a pouco, sentado esperando que o banco, daqui a pouco, venha com uma proposta, né? Ou o nosso credor venha com uma proposta. A gente também tem que ter uma iniciativa de buscar isso. Tá? Bom, contas a receber, então, também faz parte da gestão de caixa da empresa. Vou comentar, então, algumas questões relacionadas ao carteira e do contas a receber. Vocês também têm que estar preparados para negociar com os clientes de vocês, né? Então, isso também ocorre do lado contrário. E até não vejo problema, só que também, mais uma vez, para vocês concederem desconto, prazo, enfim, vocês vão ter que olhar o fluxo de caixa de vocês, o planejamento financeiro, né? Para ver até que ponto que vocês conseguem conceder uma negociação para o cliente, tá? Pré-estabelecer limites, vocês também podem ver na carteira de clientes de vocês, qual o perfil de cliente, qual o perfil da atividade, ou qual ocupação, aqui, no caso de ocupação, é quem atende consumidor final, né? Não sei se tem como perfil a indústria, aqui seria mais o caso de quem atende o cliente final, consumidor final mesmo, né? Mas quem atende outras indústrias, uma cadeia aí de fornecimento, olhar o perfil do cliente, se ele pertence à construção civil, automobilístico, enfim, parte de máquinas, bens de capital, porque tem setores que estão sentindo mais, outros estão sentindo menos. Tá? Bom, negocia antecipação concedendo descontos, então aqui tem uma questão que é até difícil ocorrer, mas pode, tá? Daqui a pouco, se vocês notarem que tem um cliente potencial e que daqui a pouco ele não tenha sentido tanto a questão do impacto e da crise, nada impede que vocês ofereçam para o cliente uma antecipação da duplicata a receber, um desconto, né? A gente sempre analisa o custo financeiro. Então, gestão de caixa está estritamente ligado a custo financeiro. Empresas que não têm caixa vão ter que se financiar com outros. Então, daqui a pouco, em vez de eu pagar uma taxa de juros para o banco, talvez eu possa conceder um desconto no meu título, o que está no contas a receber, e oferecer essa proposta aí para o meu cliente. Tá? Desde que, claro, o cliente também seja interessante para eles. Tá? Também coloca aqui antecipação de recebíveis, de títulos, né? E talvez quem trabalhe com cartão, que acredito que são poucos aqui, mas, ou talvez nenhum, não conheço meu perfil, mas enfim, eu coloquei igual. A questão de antecipar recebíveis, o desconto de títulos, também pode ser interessante, mediante o olhar da taxa de juros. Então, aqui não tem como confirmar para vocês assim, olha, é bom ou é ruim, depende da situação de cada empresa, mas é uma oportunidade, é uma alternativa que se tem de antecipar. Tá? Talvez até você já tenha feito essas ações, mas é importante, enfim, relembrar. Questão de estoques, também tem impacto na gestão de caixa, né? Então, o que pode ocorrer? Daqui a pouco vocês receberem alguma oferta de fornecedor na compra de insumos, onde esses oferecem daqui a pouco um desconto para compra de volumes ou para pagamento à vista, e vocês com dinheiro em caixa, daqui a pouco pensando numa oportunidade, olha, vou comprar aqui para daqui a pouco poder baixar o custo do meu produto, né? Tem que ter um certo cuidado com isso, porque não adianta eu comprar com desconto e deixar em estoque parado.
Então, evite mobilizar recursos desnecessários, né? A não ser que vocês tenham a carteira de pedidos e vocês tenham aí o planejamento de produção, que realmente comprar um material, esse material aí com desconto, vai suprir essa carteira de pedidos. Agora, muito cuidado, porque, como eu falei antes, a gente não sabe até quando vai, e a última coisa que nós queremos agora é imobilizar dinheiro, né? Então, a gente está precisando de liquidez, a gente está precisando de caixa. E a gente tem que sempre pensar em priorizar a caixa. Então, temos que preservar ele. Tá? Bom, aqui eu também coloquei um lado de quem é lojista, comércio, né? Que eu não, também acredito que poucos aí estão enquadrados nesse ramo, mas tem casos de comércio que daqui a pouco uns estão fazendo promoção, então também tem que avaliar se isso tem efeito, né? O mercado ele está paralisado, então, principalmente quem atende consumidor final, pessoas, enfim, as pessoas estão tendo outras prioridades, tá? Claro que quem está na cadeia de fornecimento, área industrial, está lá no início, isso também vai sentir, né? Essa questão da necessidade das pessoas. Então, a pessoa daqui a pouco não está pensando em comprar carro, ela está pensando se ela vai manter um emprego, para manter a escola do filho, para manter a alimentação, para manter o aluguel, parcela da casa, e isso tem um reflexo lá na indústria, que por sua vez tem um reflexo nos fornecedores. Enfim, é toda uma cadeia que vocês bem entendem disso, né? Carteira de pedidos. É importante que quem tem carteira de pedidos ou quem, de certa forma, está recebendo, né, por menos que seja, contate o cliente, explique a situação, né, dá um sinal de alerta, olha, eu estou aqui, quero trabalhar. Evite que seu cliente cancele pedidos. Eu sei que isso é difícil, né, é quase, para alguns casos, é quase utopia, né, mas esgotem ao máximo a negociação de prazos, nem que vocês tenham que estender aí lá para frente, o contas a receber, daqui a pouco vocês vão ter que buscar capital de giro para isso, mas o que a gente não quer nesse momento é cancelamento de pedidos. Então, tem alguns que vão conseguir fazer isso, outros não, enfim, tentem na medida das possibilidades aí que vocês têm, tá? Uma coisa também que eu não comentei, que envolve tudo isso aqui, eu acho que nesse momento, tenho quase certeza praticamente, né, que nesse momento de dificuldade, a gente tem que parar um pouquinho de olhar a última linha do DRE, que é o lucro, né, e nós pensarmos em caixa. Então, nós temos que pensar em margem de contribuição. Claro, mais uma vez eu estou sendo extremo. Empresas que não conseguem fechar pedido, a questão de preço, daqui a pouco tem que abrir mão da margem de lucro e trabalhar margem de contribuição. Eu sei que isso, em muitos casos, pode ser um tiro no pé lá na frente, né? Cada um vai ter que avaliar aí a sua situação, mas não adianta eu ter lucro e, primeiro, não fechar pedido e ter lucro, mas daqui a pouco receber lá na frente, ou ter um problema. Então, priorizar a margem de contribuição, priorizar a caixa. Esteja consciente de que se sua venda for para grandes centros urbanos, vai demorar mais para voltar à normalidade. Se vocês vendem aí para grandes centros urbanos, São Paulo, Rio de Janeiro, o Nordeste, enfim, capitais, né, que a gente está acompanhando aí no noticiário, está sendo bem mais atingido, estejam conscientes que vai demorar muito mais para retornar, tá? Eu ainda vejo que aqui nós estamos, de certa forma, privilegiados, mas o problema é que nós fornecemos muito para os grandes centros. E os grandes centros estão sendo muito atingidos com isso. Então, não adianta voltar aqui, mas não voltar aonde está o nosso cliente, né? Então, isso também vocês levem lá para o planejamento de vocês, quando vocês fizerem, né? Então, pense nessa questão que se vocês têm na cadeia de fornecimento aí para grandes e que estão em grandes centros, vai demorar mais. Tá? E também é o momento, daqui a pouco, de repensar o negócio. Depois vou comentar mais no final essa questão de repensar aí a atividade da empresa, o produto, enfim, o que fazer. Eu acredito que muitos estão fazendo isso. E devido ao repensar, a inovar nesse momento, é que muitos estão mantendo as suas operações. Tá? Aqui também eu coloco, deixa eu ver se eu tenho aqui, tá.
Reflita sobre quais setores e ocupações são os mais atingidos, qual a participação do seu produto na cadeia de fornecimento, um pouco do que eu já falei, né? Então, quem está aí numa cadeia de fornecimento para o setor de alimentos, por exemplo, setor da saúde, limpeza, talvez esteja sentindo menos, né? Agora, claro, quem está aí ligado, por exemplo, ao setor automobilístico, né, setor da máquinas, bens de capital, provavelmente está sendo mais atingido, porque imagine na outra ponta, vamos pensar em um pouquinho diferente, né? Quem de nós hoje pensaria em comprar uma máquina, um bem de capital, investimento, a não ser que realmente a gente não esteja sentindo os impactos, ou esteja sentindo um impacto muito positivo, principalmente para quem é da área da saúde. Tá? Bom, vou falar um pouquinho de medidas do governo. Então, até agora foi mais questão de dever de casa, tá? Estou aqui controlando o meu tempo, até deu uma acelerada, mas enfim, tenho ainda mais um material para passar para vocês. Isso aqui é mais comentar com vocês boas práticas de gestão de caixa na empresa, né? Fiz meu dever de casa, mesmo assim eu vou aproveitar as medidas do governo. Então, mesmo quem tem reserva de caixa tem que utilizar as medidas, é recomendável que utilize, né? Então, lá em março, o governo publicou a medida provisória 927, no qual ele, enfim, foi lá no início dessa crise, onde ele permitiu antecipar férias de funcionários, oficializou aí o teletrabalho, banco de horas, a suspensão de exigências de segurança do trabalho, a questão dos exames, né, a questão toda da medicina e ocupacional, e também diferiu o FGTS, então o pagamento do FGTS a partir de julho para as empresas. Depois nós temos algumas decisões isoladas, depois eu tenho um quadro que vai mostrar para vocês a questão de prorrogação de impostos, e aproveitem, tá? Paguem, não tem por que pagar imposto antes, paguem no vencimento e se conseguirem. Se não conseguirem, pense na prioridade. Prioridade é colaborador, fornecedor. Tá? Eu tenho que manter minha operação. Os impostos, no outro momento, eu posso parcelar, eu posso renegociar. A ressalva aqui é para quem precisa de certidão, que aí tem que ter um cuidado maior. Tá? Redução e suspensão da jornada de trabalho, que foi a MP 936 de 1º de abril. Então, essa foi bem interessante, essa MP, ela está vigente, então acredito que muitos de vocês estão usando. Ela permite reduzir a jornada em 25%, 50% e 70% do trabalhador e também a suspensão de contrato. Tem muitas empresas que uma parte do seu quadro, então, fez a redução ou suspensão e uma parte manteve, então, ok, isso é bem interessante. Então, cada um vai ter que olhar para dentro da empresa e ver quais pessoas que são realmente essenciais, que daqui a pouco podem continuar trabalhando na empresa para atender a carteira de pedidos que está vindo, daqui a pouco pouca, mas está, né? E o restante pode deixar em redução e suspensão. Tem que ter só um cuidado na questão de estabilidade na volta. Tá? Agora, uma forma bem prática, né, bem sincera assim com vocês, bem transparente. Se vocês notarem que o negócio de vocês vai demorar mais tempo, né, daqui a pouco assim, olha, isso aqui vai demorar 6 meses para retornar o meu segmento, daqui a pouco tem que reavaliar se vale a pena colocar em suspensão de jornada de trabalho. E provavelmente é devido a isso que muitas empresas estão desligando, estão dispensando, por mais que tenha essas medidas aqui do governo, porque elas estão pensando lá na frente. E também não adianta deixar ali, daqui a pouco, 2 meses o trabalhador, daí retorna, tem que demitir, e aí sai mais caro porque tem a questão de multa, né? Essa questão da estabilidade. Então, cada um vai ter que avaliar aí a sua situação. Também coloco aqui uma portaria da Receita Federal, que prorrogou a validade das certidões. Então, quem trabalha aí principalmente com questões, fornece a órgãos públicos, tá? Então, pode avaliar. Aqui eu coloquei um quadro para vocês. Essa apresentação depois eu vou disponibilizar para o pessoal, aí para o Sebrae repassa aí, o Cimex. Aqui tem um quadro, acredito até que seja da Fiergs, eu não lembro aqui, mas enfim. Isso é um quadro com resumo dos tributos, o vencimento original, o novo prazo.
é um alento, né? Não é tudo que a gente gostaria. Acredito também que, dependendo de como vai aí nos próximos meses, pode ser que chegue aí no novo prazo, daqui a pouco o governo prorrogue de novo, tá? Isso pode ocorrer. Agora, a gente tem que deixar também claro, por outro ponto, que o governo está precisando da arrecadação, né? Então, também isso não vai perdurar muito. E ele está sentindo muito isso, tá? Então, aqui tem o quadro, não vou entrar em detalhes, só a questão de isenção, o IOF ele está isento para operações de crédito até dia 3 de julho, então, operações de linhas de crédito que vocês vierem a contratar até dia 3 não tem incidência do IOF, tá? Vou falar um pouquinho de linhas de crédito, que é o que temos aí no mercado. Então, no primeiro momento, o governo divulgou que ele destinaria, ou destinou, então, né, mais recursos do Fundo de Amparo do Trabalhador, que são aquelas linhas já conhecidas que o Banco do Brasil e Caixa Federal operam, por exemplo, o Proger. Então, aqui até então não teve nenhuma questão de taxa, mas sim de mais disponibilidades de recurso, tá? Depois nós também tivemos a questão do BNDES. O BNDES divulgou a suspensão do pagamento da amortização, então, para operações já contratadas. Isso foi mais de forma, enfim, inicial, tá? Linha de crédito emergencial para folha de pagamento. Essa linha de crédito foi a medida provisória 944, que ela abrange empresas que faturam, então, de 360 mil a 10 milhões no ano, que é aquela linha de crédito para pagar a folha. É uma linha bem interessante, a taxa de juros é 13,75 ao ano, e hoje eu fui ver na medida provisória, e pelo que eu vi, ele não está atrelado à Selic. E como a taxa baixou ontem para 3% ao ano, eu fui na medida provisória, no meu entendimento, é 13,75 ao ano a taxa de juros dessa medida. Pelo que eu li lá, pelo menos na cláusula dos juros, não está ligado à variação da Selic. É uma linha interessante, 6 meses de carência. Então, para aquele quadro de pessoal que as empresas manterem, né, daqui a pouco pode ser uma alternativa. Obviamente que aqui tem uma limitação de faturamento, então grandes empresas aí realmente tem que buscar outras linhas, aí já se busca direto via BNDES. Para quem se enquadra aí no faturamento de até 10 milhões ano, tem que ver se o banco que vocês operam aderiu a essa linha, então aí depende da adesão dos bancos. Os principais bancos públicos aderiram, os privados também, então, que eu saiba, o Bradesco, até o Sicredi, me parece que já aderiu, Caixa, Banco do Brasil, enfim, Itaú, estão aderindo a essa linha, tá? Coloco também aqui o convênio da Caixa Federal e Sebrae, pois até então tinha uma parte aí das empresas que não estavam contempladas, então empresas aí que faturam até, se não me engano, até 4,8 milhões ano, tá? Então tem um convênio da Caixa Federal e Sebrae, que provavelmente vocês já estão sabendo, que o Sebrae já deve ter divulgado, e também temos uma linha aí com Sicredi e Sebrae. Essa linha Caixa, ele usa o fundo garantidor da pequena empresa, que aí parte de 1,19% ao mês, dependendo aí do enquadramento, com 12 meses de carência. E do Sicredi a partir de 1,05% ao mês, com 6 meses de carência. Independente... Não, foi para mim. Oi. Alguém está com o microfone aí aberto. Eu já fechei o microfone do novo ingressante aí, Fábio. Pode continuar. Beleza. Tranquilo. Então, do Sicredi, 1,05 ao mês, 6 meses de carência. Não é lá uma taxa muito boa, mas enfim, é o que pelo menos temos aqui, tá? Eu acho que independente da linha, o importante é que vocês busquem carência. Eu acho que nesse momento, a última coisa que nós precisamos é tirar dinheiro do caixa, tá? Então, busque linhas de crédito que tenha carência em no mínimo de 6 meses, tá? Também coloco as linhas de crédito particulares de bancos. Então, como você já tem relacionamento com as instituições... Fábio, Oi? desculpa te interromper. Sim. Aproveitando só o link que tu comentou do convênio do Sicredi, né, com o Sebrae, enfim,
Importante salientar que para os associados do Cimex, o Sicredi tem taxas melhores também de acesso a crédito, né? Eu acho que é bem importante a gente lembrar, porque a maioria dos empresários que estão participando aqui nessa live são associados ao Cimex, né? E tem, então, essas taxas com 30% de desconto, se eu não estou enganada, de acesso, que eu acho que é uma grande vantagem, né? Então, é bem importante, pode se informar até depois com o próprio Cimex, quais são as vantagens e até o próprio Sicredi também, tá? Ok. Obrigado, Liana. Então, aproveitem, gente. O Sicredi está fazendo convênios com várias entidades, e aí nesse convênio, ele oferta, então, esse desconto na taxa de juros. Obviamente que cada empresa tem um score de crédito, né, que o banco avalia, e acredito que esse desconto de 30% seja em cima de um score, né, mas aí, até a Daiane, acredito que comentou no início, que vai ter, ou teve uma live aí com o Sicredi, então, busquem essas informações. As linhas de crédito particulares que eu estava comentando é bem interessante no sentido de vocês já terem relacionamento, né? A gente não sabe aqui como é que os bancos estão operando as linhas próprias. Obviamente que os bancos têm um spread bancário, né? Então, eles têm o ganho deles e talvez não seja aí daqui a pouco a melhor alternativa. Cada um vai ter que buscar, enfim, o melhor enquadramento, né? As grandes empresas, elas têm uma facilidade maior, uma taxa de juros menor, devido ao potencial de garantia que possuem, potencial de pagamento, né? E isso é natural, é do mercado bancário, tá? Então, aí também, as médias e grandes aí que estão no grupo, também provavelmente já estão pesquisando. Em muitos casos, o pessoal acessa diretamente as linhas aí do BNDES, tá? Deixa eu colocar aqui, tem aqui uma novidade, né, ainda pelo que eu acompanhei hoje, ainda não foi sancionada, mas está para ser sancionada aí pelo presidente, o projeto de lei 1282, que está com ele, já foi aprovado pela Câmara, pelo Senado, que é o PRONAMP, é o Programa de Incentivo às Micro e Pequenas Empresas, que é uma linha de crédito que vai disponibilizar aí para as empresas com uma carência de 8 meses, e 36 meses de amortização. E uma taxa de 4,25% ao ano, que é a Selic de 3, que baixou ontem, mais 1,25%, né? Essa linha de crédito vai ser limitada a 30% da receita bruta do ano anterior, de 2019. Então acompanhe, porque não foi sancionado ainda, ele está ainda como projeto de lei, esperamos que seja sancionado plenamente, né? Depois até eu tenho o texto, posso mandar para vocês, mas pode ser que o governo vete também algum dispositivo. E nesse projeto de lei também ele prorroga o parcelamento de tributos também, a questão dos parcelamentos. Tá? Bom, o que ficará de lição? Porque eu já estou finalizando, depois eu quero daí também ver as perguntas, tá? O que eu vejo assim que ficará de lição aí para nós aí depois de passar esse turbilhão aí de coisas, né? Caixa saudável nunca é demais, né? Caixa é o rei. E nunca essa palavra aí sempre foi dita, enfim, né? Mas agora a gente está sentindo realmente na pele. Quem tinha reserva de caixa está sentindo menos, quem não tem está com maiores dificuldades, está tendo que fazer mais cortes, mais negociações, está se estressando muito mais aí na parte financeira, tá? Acho que o que fica é que é importante cuidar do caixa da empresa. Então, é importante, depois de passado esse momento, para quem não tinha essa prática ou quem não conseguia cuidar disso. A gente vinha numa retomada em que as empresas estavam pagando, e estão até então pagando, né, muitas operações anteriores, ainda reflexos lá da crise de 2015, 2016, enfim, a crise aí até 2018, tá? Então as empresas vinham numa recuperação, vinham pagando e agora vem essa crise aí, e aí obviamente que já estavam sem caixa. Então esse é o grande complicador, tá?
Também coloco que estruturas administrativas podem ser substituídas por home office, estamos sentindo aí na pele também, tá? Então, estamos aqui fazendo uma reunião online. Acredito que muitos de vocês já estejam participando, já participaram, e também é algo a se repensar grandes estruturas numa empresa, tá? Então, estruturas administrativas que daqui a pouco, será que é necessário as pessoas estarem na empresa para trabalhar? Parte administrativa, financeira, será que as pessoas conseguem trabalhar de casa? Claro que cada segmento, cada tipo de empresa aí tem suas particularidades que tem que avaliar, mas muitas empresas estão com suas pessoas em casa trabalhando e, surpreendentemente, né, mantendo até a mesma produtividade e talvez até mais, tá? Então, também isso fica. Questão da dependência de insumos chineses, então, aí também eu não comentei que nós também estamos no agravante do câmbio, então, questão do dólar, aí os insumos, quem trabalha aí com importação está vendo o aumento dos custos aí dos seus insumos, né? E nós está sendo muito evidenciada a nossa dependência pela China, principalmente porque agora vem à tona essa questão da saúde, a questão dos testes, respiradores, máscaras, enfim, está vindo tudo de lá, tá? E isso, por sua vez, vai causar, como eu falei antes, uma valorização do produto nacional, pelo menos é o que eu penso, né, o que eu, enfim, imagino aí a seguir, que o pessoal vai valorizar muito o local, pequenas empresas, mais regionalizado, pois essas é que sente mais, né? Então, até inclusive campanhas para comprar aí do local, comprar de empresas próximas, né? Boas práticas sanitárias farão parte do cuidado com a saúde do colaborador, então muitos de vocês, praticamente todos aí que estão trabalhando já estão tendo esses cuidados. Acredito que isso vem para ficar aí, tá? Então vai ficar aí como uma aprendizagem. E a questão dos que estamos conectados, né? Estamos longe, mas próximos. Então, uma questão que hoje nós não conseguimos isolar continentes, as coisas vão acontecer de forma mais rápida, o ciclo dos produtos, então isso vai exigir que a gente revise as nossas competências. Essa crise também é um grande teste para nós, para ver se os nossos negócios são robustos, né? Então, essa transformação digital que a gente até então tinha as previsões, a gente sabia até que iria acontecer, acelerou muito agora, né? Então, isso, se a gente pensar 60 dias atrás, praticamente a gente estava no ambiente normal aí de negócios e mudou de forma muito rápida. Então, isso, para a parte industrial, também é necessário, daqui a pouco, repensar o modo. Tem empresas, teve empresas que mudaram a produção, empresas que pensaram na oportunidade de negócios, a questão da saúde, governo também, o governo tomando decisões rápidas, decisões que talvez demorariam anos para serem tomadas, mas que em 60 dias aí tomaram. Claro que essa conta vai vir para nós, né? Então nós vamos ter que pagar elas, mas o que eu deixo aqui é como uma forma de nós repensarmos essa questão também da inovação, a questão da indústria 4.0. Acho que isso também, após passado esse período crítico, vai se acelerar também, né? Então, já era uma tendência, isso não é novidade, mas eu acredito que vai acelerar muitas coisas que até então a gente talvez pensaria, vai demorar ainda 1, 2 anos para acontecer. Eu acredito que vai acontecer de forma mais rápida. Então, de minha parte é isso, eu vou passar para a Liana. Eu acho que o que fica aqui em termos de gestão financeira e gestão de caixa, priorizem a operação. O que é a operação? É manter a empresa funcionando, mesmo que seja daqui a pouco com poucas estruturas, com poucos colaboradores, daqui a pouco uma ociosidade de máquinas, mas tentem manter a operação. E mesmo aquelas que têm um colchão aí para se manter, uma reserva de caixa, cuidem, né, porque nós estamos atuando aí de forma imprevisível. Estamos tendo que lidar com crise de saúde, crise econômica e também crise interna aqui nossa, do próprio país, né? Então, deixa aí meu contato, vou passar para a Diana, então, para ver aí os questionamentos. Fábio, muito obrigada, né, primeiro agradecer aí por compartilhar os teus
conhecimentos com nós, a tua experiência, né? É um momento bastante atípico e trazer todo esse teu know-how nesse momento aí faz muita diferença. Nós não recebemos no chat nenhuma pergunta, mas eu acredito que temos alguns questionamentos e aí a gente abre, então, para quem quiser dos participantes fazer as suas perguntas, os seus questionamentos, né? Podem tanto colocar no chat ou abrir o microfone. Pode falar o seu nome, o nome da empresa, né? O que a empresa faz. E aproveitar que o Fábio está aqui à disposição para esclarecer dúvidas aí. Então, a gente deixa em aberto, se alguém quiser colocar alguma coisa aí, fica à vontade. Oi, boa tarde. Manuela, da IR Mantino de Veranópolis, tudo bem? Boa tarde, Manuela. Vocês estavam comentando que o Cimex teria um convênio com o Sicredi, daria um desconto de até 30% nas tarifas. Eu entrei em contato com o Sicredi agora e eles me passaram que vocês teriam somente com o Sicredi Pioneira e não com o Sicredi Serrana. Eu não sei se teria como estender esse convênio para a Sicredi Serrana, se teria como o Cimex fazer algum tipo de negociação com eles. Seria interessante para as empresas que trabalham hoje com o Cimex e com o Sicredi Serrana, né? Manuela, acho que essa eu vou responder aí, né? Enfim, a gente, sim, já está em fase final de fechar o convênio, tá? A gente fechou primeiro aqui com o Pioneira, a gente já está com o convênio aqui conosco, só está faltando uns ajustes, mas de toda forma eu já vou passar o teu nome, Manuela, pro Alan, que é o nosso contato da Serrana, para ele já encaminhar aí, fazer um contato direto contigo e aproximar com o teu gerente, porque não está operando ainda 100%, tá? Mas a gente já tem até algumas operações que já aconteceram, tá? Tá legal. E outra coisa, eu gostaria de pedir, se possível, que enviassem o material que o Fábio apresentou para a gente, que é interessante até para a gente apresentar para os nossos colegas, se possível. Uhum. Sim, eu vou disponibilizar para a Liana e a Liana manda para todos aí que participaram aí da reunião. Ok, então, obrigada. Vamos enviar a todos. Mais perguntas, pessoal? Tá todo mundo com dinheiro aí. Seria bom, né? O colchãozinho forrado. Não, eu achei assim, ó, seguinte, gostei muito, foi muito esclarecedor. Muitas medidas que tu colocasse aí já tinha tomado na minha empresa. Eu sou da Auto 78. Eu tenho 28 funcionários. Então aí a gente já tinha tomado algumas medidas assim. A gente não está priorizando dispensa, está fazendo todos esses trabalhos, buscando alguma coisa, até porque a gente não sabe se daqui 20, 30, 60, 90 dias passa isso. Então, eu achei bem esclarecedor, eu quero agradecer vocês, eu gostaria outras vezes que tenha, se puder me comunicar, eu gostaria de participar e agradecer vocês de fundo do coração. Muito bom, muito bom. Algumas coisas eu gostei daquela outra projeto de lei 1282 que tu colocasse aí, né? Que vai vir uma taxa de 4,25 ao ano. Isso aí também vamos aguardar para ver como é que fica com essas carências. É muito bem colocado até a questão da carência, porque a gente não sabe o que vem. Sem me prolongar, um abraço a todos e muito obrigado pelo esclarecimento. Obrigado, Paulo. Obrigada, Paulo. Uma pergunta que eu gostaria de fazer aí, Juliano, aqui da empresa Gauer, aqui de Caxias, não sei se estão todos me ouvindo aí. Sim. O colega ali falou sobre a margem de contribuição, né? É importante as empresas olhar para a margem de contribuição e não somente no lucro, né? Porque, como ele falou, eu creio que nessa hora o importante é manter as operações mesmo, né? Esse ponto aí, Fábio, que tu falou da margem de contribuição seria no sentido de nós, empresários, se preocuparmos mais, assim, no sentido de manutenção de empregos, pagamento de custos e manter a empresa nos eixos até final do ano, nesse sentido que você diz,
e operacionalizar com um lucro menor, nesse sentido? É isso? Sim, operacionalizar com lucro menor e talvez até sem lucro, tá? Claro que pode até ser daqui a pouco um tiro no pé mais à frente, porque operar sem lucro, lá na frente vai ter o reflexo, mas nós temos que pensar, eu estou sendo muito imediato aqui, muito imediatista, a curtíssimo prazo. Então tem casos que até pode-se abrir mão do lucro para que contribua de alguma forma para pagar o fixo, tá? Porque uma empresa ela pode ter lucro e caixa, que são coisas diferentes. Então, nesse momento, a gente deixa de lado um pouco a questão do lucro e o objetivo é gerar pedido para gerar caixa, né? Mas, como eu falei, é uma decisão muito a curto prazo. Não devemos fazer isso sempre. E lá na frente pode ter um reflexo, porque também imagine o cliente de vocês. Vocês estão operando hoje com um preço para gerar margem, não estão olhando tanto o lucro, daqui a 6 meses, volta uma normalidade, vocês reajustam o valor, né? Então, tem que fazer de uma forma muito consciente. Eu recomendo que, aí nesse caso, vocês têm que olhar na empresa e ver, olha, o cliente só fecha um pedido se eu baixar 15%, mas eu baixar 15% eu não vou ter lucro, mas eu vou ter margem. Mas eu não tenho caixa, eu tenho que fazer isso. Então é nesse sentido. Tá? Mas aí, claro, em aspectos gerais, cada um vai ter que ver, enfim, de que forma que pode atuar nisso. E aí, claro que a Liana e o Tarso também pode ajudar daqui a pouco uma consultoria. Né? Show de bola, eu agradeço aí, Fábio. Uma outra coisa que eu queria só falar e para contribuir, de repente, com o pessoal, que eu tenho feito aqui na empresa, a gente tem feito um remanejamento de setores e funcionários dentro da equipe que nós temos, né? Em virtude da questão muito família, que nós somos empresa de pequeno porte, né? E uma coisa importante para colocar para os colegas aí também, que possam fazer isso, né? Que tenham uma turma engajada, é o remanejamento entre os próprios funcionários, entre setores, entre colegas, entre empresas, aqueles que têm filiais, né? Então, algo que eu tenho feito particularmente aqui na empresa tem dado um bom resultado. Legal. Muito bom. Eu só queria colocar essa negociação, que se porventura se vai fazer, que a gente possa baixar um pouco os valores, diminuir o lucro, se manter, mas tem que ter um prazo determinado. Vamos dizer assim, nós vamos fazer esse valor por X meses, aí depois ele vai sentar, vai renegociar, vai perceber o que acontece. Que eu acho que esse prazo pré-determinado é muito interessante, porque depois tu não vai ter voltar atrás lá adiante, voltar ao que era, se não ficar já pré-determinado antes, né? Ok, Paulo, isso mesmo. Esse é um aspecto promocional, né? Para quem conseguir fazer num aspecto promocional. Olha, estou com uma campanha aí de tanto tempo nesses valores, só para deixar consciente o cliente que é por período, né? É isso aí, é isso aí. Exato. Oi, boa tarde. Eu sou a Agenor da Morlubi. Boa tarde. E eu gostaria de saber a opinião do Fábio. Quando você fala ali referente à questão de ser parceiro com o cliente, numa negociação, ou até mesmo quando ele sugere ali um parcelamento da dívida que está tendo hoje em aberto, a gente não corre um risco, né? Porque hoje o que é mais importante? É você faturar, você ter esse caixa, ou você ter a mercadoria em casa e você vender logo ali adiante para empresas mais sólidas? Porque temos várias empresas hoje excelentes e eles estão tendo problemas que não estão conseguindo honrar seus compromissos. Tem até boa vontade, mas devido ao seu segmento, tudo que está acontecendo, eles não estão conseguindo. E muitos correm o risco até de fecharem as portas, né? Então, eu gostaria de saber a tua opinião. Vamos ser parceiro, mas até que ponto? Sim, parceria é bom para os dois, né? Não, mas os dois, não para o sócio e para o outro sócio, né? Eu costumo brincar. Mas, enfim, isso, Paulo, né?
Isso é uma questão que vai depender da empresa. Se você tem caixa para aguentar, deixar teu material em estoque e aguardar um retorno para daqui a pouco poder efetuar para uma grande empresa, para um cliente potencial que tu sabe que ele vai cumprir o pagamento, tudo bem, não vejo problema, tá? Agora, tem muitos casos que o pessoal não tem caixa, não consegue esperar, tem um produto em casa, precisa de dinheiro, e claro que pode-se buscar linhas de crédito, né, que eu comentei antes, mas eu entendo a tua preocupação na questão de inadimplência, né? Quando tu, daqui a pouco, pode vender para um pequeno, esse pequeno não vai aguentar, ele pede parcelamento, mas daqui a pouco ele não vai cumprir porque ele, enfim, não aguenta o tranco aí na questão do período parado. Se você tiver disponibilidade para esperar, ok, não vejo problema, tá? Mas tem que ser algo de forma muito consciente. Não seria só pequeno, né? São vários segmentos hoje que correm um risco muito sério, né? Então, eu vejo que necessita uma análise bem profunda também com essa parceria, né? Sim. E também quando eu comento ali do contas a receber, a negociação do contas a receber no sentido de que já tem a venda, já está faturado, né? Então o cliente vinha pagando, ele pediu uma prorrogação, tá? O problema, enfim, a questão é carteira de pedidos novos, os novos pedidos que estão entrando. Que aí sim, vocês vão ter que avaliar o cliente se ele vai ter potencial para pagar ou não. Vai depender da urgência de cada um. O que pode ser feito é concedido um bom desconto para o cliente pagar num prazo menor, para que ele perceba essa vantagem. Então, para que não se estenda muito. Ok, obrigado. Certo? Fábio, Oi? eu tenho outra pergunta. Voltando ao projeto de lei 1282, eu verifiquei que ele atende a micro e pequena empresa. Eu não tenho visto nenhuma sinalização do governo em relação a atender as empresas de médio porte com faturamento maior. Tens alguma informação referente a isso? E também referente aos impostos atrasados, se já tem alguma sinalização referente a um novo refis ou refis especial agora para essa época do Covid? De grandes empresas eu não tenho conhecimento, tá? Até porque geralmente não é o perfil que eu estou atendendo ultimamente. Pode ser que tenha projetos de lei, mas que eu saiba não tem nada, vamos dizer assim, hoje atuando. O que tem é um projeto de lei 985, que está lá em tramitação, que ele suspende por até 3 meses o INSS patronal das empresas, tá? Então, ele suspende aí a cobrança. Só que ainda está em tramitação. Quanto ao novo refis, eu também não tenho notícias, tá? O que tem nesse projeto de lei 1282 é a prorrogação do pagamento, do parcelamento aí mais para frente. Inclusive, infelizmente, o que a gente ouve é até pelo contrário. Hoje eu estava lendo, ontem, não lembro, que há uma tendência muito grande de se criar novos impostos para poder suportar esse desembolso do governo. Então, não me surpreende se ano que vem, aí, final do ano que vem, houver uma majoração de algum imposto ou a criação de algum novo, devido à questão... Pode falar. A nossa empresa, um dos produtos tem uma tributação de 45% de IPI, por isso que eu estou perguntando. Nossa, bastante. Não estou sabendo, pelo menos não tem, posso até consultar depois, mas a princípio não. Tá. Muito obrigada. Obrigado. Mais perguntas? Vamos deixar mais um espaço para mais algum questionamento, se alguém tiver e quiser aproveitar. Io sono Roberto Pagano, sono CEO da BP Componentes
filial brasileira do grupo Bondioli e Pavesi. Nós fazemos componentes mecânico-hidráulicos para a indústria agrícola. Eu gostaria de fazer uma colocação para o Fábio, quando ele falou que, neste momento, a prioridade é caixa, deixar ao lado DRE. Precisa fazer uma consideração. Neste momento, a causa das medidas de limitação das operações industriais que hoje temos, estou referindo a medida de segurança na fábrica, distanciamento, inclusive também o decreto da prefeitura ainda em vigor que limita 50% a quantidade de funcionários lá para frente. Isso está gerando um impacto no custo de fabricação que pode ser significativo. Isso significa que estamos perdendo em produtividade na produção, significa que o custo variável está aumentando. Do outro lado, o impacto do aumento do custo das matérias-primas, particularmente por causa do câmbio, também está deteriorando a nossa margem de distribuição. Isso também é um assunto que precisa considerar hoje, porque é uma coisa que vai ter um impacto não amanhã, mas depois da manhã. Precisa ser considerado no gerenciamento da empresa. Isso é muito importante, na minha opinião. Sim, Roberto, eu concordo contigo. E o que acontece é que as empresas vão ter que reduzir suas estruturas, né? Então, porque essa questão de isolamento, essas questões de cuidado com a saúde do colaborador, a gente entende que é para o cuidado da saúde de todos nós, mas que isso gera impacto no custo da empresa. E o custo fixo vai aumentar. E daqui a pouco empresas que têm um caixa limitado, lá na frente vão sentir. O que tem que ser feito? Vai ter que adequar a estrutura a uma nova realidade. Infelizmente, isso pode se traduzir em cortes, né? Daqui a pouco estruturas ociosas, daqui a pouco demissões, que claro que a gente não quer, mas, enfim, a gente está aqui tratando de saúde da empresa, saúde financeira da empresa, tá? Mas é importante a tua reflexão. A gente vive, eu sempre costumo dizer, a gente está colocando o pneu do carro com o carro andando, né? Então a gente tem que pensar, bom, daqui a um mês como é que eu vou estar, né? Vou trabalhar a gestão de caixa, ok, nesse momento é importante, principalmente para quem não tem, mas se operar sempre com prejuízo, lá na frente pode se tornar insolvente a operação, né, a empresa. Isso tudo eu vejo o que nós estamos falando aqui, que o Roberto colocou, sem contar o risco que a gente está tendo, né, essa questão de isolamento, sem contar o risco que a gente está tendo de um funcionário da gente ficar positivo e às vezes ter que fechar um setor ou fechar toda a empresa, uma indenização, um problema futuro, que isso tudo com certeza vai surgir futuramente. Não vejo nem como não fugir disso. Então, quer dizer, nós empresários, médio, grande, pequeno, a gente tem que ter agora muita força e fazer a coisa calculada para evitar esse problema. E ter muita sorte também. E também o que me veio agora é que, na medida do possível, as empresas maiores, né, médias e grandes, que têm daqui a pouco um caixa até mais interessante para isso, invistam em testes, né? Invistam para fazer testes para seus funcionários, para ver como é que está aí a questão da saúde do colaborador, para ver quem que pode vir trabalhar, quem não pode, enfim. Acho que isso é bem interessante. Oi. Aproveitando o gancho, então, com relação aos testes, no máximo na segunda-feira a gente vai estar divulgando 2 parcerias que o Cimex fechou para os associados, com o SESI e com a UX para redução do valor dos testes. É bem interessante essa ação. Uma pergunta aí, Daiane, sobre essa questão dos testes aí. No meu caso, que eu estou associado no Simplado, no Sebrae, essa parceria vale também ou não? É para os associados do Cimex, tá, Juliano? O SESI, de toda forma, já tem uns valores bem interessantes, tá? Então, depois até a gente pode passar o contato aí para ti de quem é a pessoa ali do SESI, ou tu entra em contato com o Simplas também, que daqui a pouco eles estão vendo alguma ação. Eu não sei te falar hoje se tem esse movimento, tá?
Se tu puder me passar essa situação aí, Daiane, pelo seguinte, eu vou passar para o pessoal do Simplas também, um pouco eles podem fazer para as outras empresas do ramo, né? Claro, não te passo sim. Obrigado, Daiane. Então, pessoal, mais alguma pergunta? Senão a gente encaminha para o encerramento. Mais alguém quer aproveitar esse último minuto? A gente já está quase extrapolando o tempo, né? Fábio, mais uma vez, então, agradecer pela tua participação, pela tua disponibilidade, né? E enfim, compartilhar aí conosco. Em nome do Sebrae, quero agradecer pela presença de todos, né? Por terem estado conosco, pela parceria, mais uma vez, com o Cimex, por estarmos juntos em mais uma iniciativa aí para nos aproximarmos das empresas nesse momento que a gente sabe que é um momento bastante delicado e que se não nos unirmos, né, não unirmos forças, fica mais difícil ainda de superar esse momento. Nos colocamos à disposição enquanto Sebrae, permanecemos à disposição, né, dos empresários, do Cimex, e contem conosco. E depois a gente disponibiliza, então, via e-mail todos os materiais e informações dos nossos contatos também. Aproveitando, então, né, de novo, agradecer a presença de todos. Fábio, obrigada, como sempre, né, conhecendo muito de finanças aí. E Ana e Tyson, né, obrigada aí pelo Sebrae, sempre uma parceria importante aqui para o Cimex. E o Renan vai encaminhar para vocês um link de avaliação com o link para acesso ao YouTube. A reunião foi gravada, então ela vai ser disponibilizada a partir de amanhã também, se vocês quiserem, além do material que o Fábio vai mandar, quiserem compartilhar e divulgar, acho que é um material bem rico. Além disso, vai ter o link para a pesquisa, para preencher a pesquisa que a gente está fazendo sobre os impactos do Covid. Então, peço para quem é do setor metal mecânico aí, né, Juliano, essa vou ter que dizer que tu vai ficar de fora, né, porque senão vai estragar minha amostra. Se bem que se for do setor, pode preencher. Eu acho que estão muito perto disso também, né? Mas o Simplas também fez, Daiane. Ah, legal, ótimo. Então, a nossa é para a gente medir aqui do metal mecânico, né? A gente está aqui à disposição. A semana que vem, no dia 13, deixa eu confirmar aqui, a gente vai ter um bate-papo só com o Sicredi, então, para falar de acesso ao crédito. O Sicredi é um grande parceiro nosso e tem se mostrado bem aberto e bem flexível aí no sentido até além das taxas diferenciadas, até numa avaliação diferente aí, né? Tendo um pouco mais de flexibilidade na hora de avaliar a possibilidade de crédito, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa também, tem o Samuel, que é da nossa equipe, que está bem alinhado aí com o pessoal do Sicredi, também pode estar ajudando. Além disso, a gente, então, como eu falei antes, a gente está fechando uma parceria para ter alguns testes com valores um pouco menor e melhor do que o mercado está praticando, né? E tem outras ações também que no decorrer da próxima semana a gente vai estar lançando, e o objetivo nosso, sim, é ficarmos cada vez mais próximo do nosso associado, dando aí todo um suporte, né, para que vocês consigam, para que todos nós conseguimos sair da crise. Só vou, mais uma fala bem rápida que tem a ver com finanças. A gente encaminhou carta para todos os deputados federais, porque para fazer uma mudança na questão da cobrança da energia elétrica, com relação à demanda contratada versus a demanda realmente utilizada, enfim, precisa de uma aprovação de um projeto de lei. Então, esse projeto já está na Câmara para ser votado. Nós mandamos uma carta solicitando uma agilidade, falamos com o deputado Lucas Redec, que é o redator da proposta, pedindo uma agilidade nesse processo, nesse trâmite de votação. Porém, vocês sabem que quando envolve política não foge um pouco da nossa mão, né? Mas também quero deixar isso à parte para que vocês saibam que a gente também faz esses movimentos políticos internos que às vezes não ficam, a gente acaba nem divulgando, porque também a gente sabe que às vezes o retorno não vem tão logo e que se cria expectativa. Mas a gente está atento a todos esses movimentos, inclusive nas questões trabalhistas, de leis que estão querendo votar, inclusive, que vi hoje de manhã, que acidentes em casa querem considerar como acidente de trabalho quem está em home office, por exemplo, né? Então, o cenário das empresas não está dos mais fáceis. Então, agradecer de novo a presença de todas, e se não há dúvida, né? Não sei se mais alguém quer falar, senão a gente encerra aí essa nossa reunião de hoje, nosso evento.
Acho que de minha parte, só para finalizar, quero agradecer aí a oportunidade. Obviamente que aqui a gente tratou de questões muito gerais, linhas gerais, não é nada, vamos dizer assim, talvez não seja nada milagroso, muitos de vocês já estejam fazendo essas ações, mas é importante lembrar e cuidar muito bem do financeiro nesse momento, né? Então, a gente espera e torce para que retorne aí tão breve. Não temos, como eu falei, é uma imprevisibilidade, mas vão mantendo as suas operações da forma que, enfim, que vocês estão e cuida aí do financeiro. Muito obrigado. Obrigada e até a próxima, então. Até. Tchau, tchau.